A palavra que está no meu coração hoje está no livro do profeta Ageu. O capítulo é 1, o verso é o de número 4 em diante, que diz assim: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquitel furado. O texto que eu acabei de ler está em Ageu capítulo de número 1. Eu li o 4, 5 e o 6 para nossa meditação nessa manhã. Não é um texto tão simples, tão fácil de você interpretar. Você precisa entender um pouquinho aqui do que está acontecendo nesse contexto. Imagina você já ler a Bíblia, pega o versículo e lê de maneira superficial, como eu li para vocês aqui, só destaquei 3 versículos, e você fala, nossa, que palavra é essa? Parece que Deus está falando de uma forma dura: semeais muito e recolheis pouco, comei, mas não se fartais, bebeis, mas não se saciais, usai vestes, mas não consegue se aquecer, tal. E tudo que você planta, né? Deus ainda diz, tudo que você planta, né? E o que recebe salário em um saquetel furado. O que Deus quer falar com essa palavra? Qual é o sentido dessa expressão? Bom, você precisa entender aqui um pouquinho desse texto, ok? Para você situar a expressão profética que há do livro do profeta Ageu. Primeiro você entender que Ageu, Deus levantou ele como profeta, para que nesse tempo ele profetizasse para ser reconstruído o templo, ok? Você sabe que após as invasões, o templo de Jerusalém vai ser destruído, né? E com a destruição do templo, Israel não vai ter como adorar, não vai ter como cultuar, não vai ter como louvar. O templo vai ser destruído e vai demorar alguns anos para que um novo templo seja reerguido. E por que muitos não conseguiam reerguer um segundo templo? Porque quando eles olhavam para o primeiro templo, ou para a primeira casa, que a Bíblia assim chama também, eles enxergavam aquele templo de Salomão que era feito de ouro, que tinha muitos recursos, que era belo, e quando eles comparavam os recursos que ele tinham com o primeiro templo que foi construído, que foi o templo de Salomão, eles não encontravam condições para fazer. Ok? Principalmente no período que o povo estava vivendo um período pós-guerra. Então já tinha passado por muitas destruições, o templo estava quebrado, as cidades destruídas, já não tinha mais a nação de Israel como era antigamente. As tribos estavam em extinção, só estava sobrando os remanescentes, os judeus. Tudo isso por causa das invasões, né? Por causa dos cativeiros, cativeiro da Pérsia, cativeiro babilônico, as guerras contra o Egito e tantas coisas que foi gerando ramificações no povo de Israel. Tudo isso começou após a morte de Salomão, né? Que as tribos se dividiram, né? 10 tribos para o reino do norte e 2 tribos para o reino do sul. Você sabe que tinham 12 tribos que fazia parte da composição de Israel, né? As 10 tribos que ia dar as tribos do norte e as 2 tribos que ia ser a tribo do sul, né? Que ia ser a região do sul. Precisamente Judá na região do sul e as 10 tribos na região do norte, que seria chamado como Israel. Mas enfim, isso aqui é só para você se localizar na história. Todas essas tribos vão ser destruídas com as guerras. A maioria delas vão se destruir, vão se desfazer. De modo que depois de tantas guerras, só vai sobrar os judeus, né? Então, Israel aqui está passando por um período caótico, um período de destruição, um período de declínio. O povo já tinha passado por várias guerras, sobreviveram, mas só sobraram os judeus. Eles não teriam estrutura para levantar um templo como era aquele de Salomão, que foi um templo grandioso, com muito ouro, com muita prata, com muita coisa. Então, quando eles olhavam para o templo de Salomão e viam os recursos que ele tinha hoje, eles não teriam condições de fazer o templo.
E por causa disso, eles foram entrando em uma zona de conforto. Eu acho que a palavra não é zona de conforto. Eles foram desanimando, sendo levados pelo desgaste, né? Foram vivendo uma vida de qualquer maneira, deixando para lá, e começaram a construir as suas casas. É o que vai acontecer no capítulo 1. Após o povo passar por esses processos todos de guerra, eles começam a reconstruir as suas casas primeiro. Eles vão fazendo seus telhados, vão fazendo as suas casas, tal, tal. E deixam o templo para depois. Aí Deus se ira. É onde nós lemos. Como é que vocês podem construir suas casas e deixarem o meu templo, a minha casa, destruída? Por que é importante aqui Israel levantar de uma vez o segundo templo? Porque nós estamos falando do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, a única maneira de Deus ser cultuado era através do templo. Então, sem templo não tem culto, sem templo não tem louvor, sem templo não tem oferta, sem templo não tem adoração, não tem sacerdote, não tem sumo sacerdote, não tem levita, não tem nada. Por quê? Porque não há mediadores para levar a adoração do povo para Deus. Então, se o coração do povo não está em construir o templo, é porque o coração do povo não está no Senhor. Se eles param para construir suas casas e não param para construir um novo templo, porque o antigo havia sido quebrado, é porque o coração deles não estava literalmente voltado para Deus. Ok? De modo que Deus falou que isso não era correto, que eles não deveriam viver assim. Aí Deus começou a apertar o povo. Deus começou a mexer na agricultura, Deus começou a mexer na colheita do povo, porque só assim que a gente desperta. Se não tem alguma coisa ruim que mexa com a gente, não há despertamento. A gente só desperta quando alguma coisa ruim acontece. Enquanto tá tudo florescendo, tá cheio de dinheiro no bolso, a porta tá aberta, a família tá legal, tá tudo fluindo, você tá nem aí para Deus, meu irmão. Você vai viver na tua vida deliberadamente, sem se preocupar com nada. Então, às vezes, tem coisas que o próprio Deus cria, como é Deus que está criando aqui. Ele está tocando na estrutura financeira do povo, Deus está tocando na colheita, Deus está tocando na agricultura, Deus está tocando na terra, para que a terra não gerasse nada, para que a terra ficasse seca, sabe? E o povo pudesse se voltar novamente a Deus. Porque as pessoas estavam mais preocupadas em construir as suas casas do que levantar um templo para adorar ao Senhor. Se não tem templo, não tem culto. Se não tem templo, não tem adoração. Se não tem templo, não tem louvor. Então, como é que pode esse povo viver e não conseguir mais se lembrar de Deus? Sendo que foi o próprio Deus que guardou e sustentou eles de todos esses cativeiros que eles passaram. E o próprio Deus havia prometido e cumprido a sua palavra em todo o processo. Em todo o processo. Que muitos povos não sobreviveram, mas Deus guardou os judeus. Deus guardou esse povo. Só que mesmo assim esse povo continua preferindo se preocupar com as suas necessidades do que com a vontade de Deus, do que com a adoração a Deus, do que com as coisas de Deus. Por isso que Jesus disse lá na frente em Mateus capítulo 6, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Por quê? Porque em primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça. Só que o que acontece no contexto do capítulo 1 é que o povo não está colocando Deus em primeiro lugar. Estão colocando a casa, estão colocando seus afazeres, estão colocando as suas próprias vidas e não colocaram Deus. Sabe, cuidado quando você deixa algumas coisas substituírem a presença de Deus na sua vida. É muito perigoso quando você começa a deixar com que relacionamentos substituam a presença de Deus. Quando você troca Deus por um namorado, quando você troca Deus por uma pessoa, quando você prefere ficar passando horas no WhatsApp do que ficar horas com o Senhor, quando você começa a trocar Deus por coisas da terra, por uma casa, por um carro, sabe? Cuidado quando as suas prioridades mudam, porque quando as prioridades começam a mudar, é porque o seu coração já mudou há muito tempo. Você pode não ser capaz de reconhecer isso, que você está diferente. Mas se as tuas prioridades mudaram, é porque o teu coração já mudou. Por quê? Porque a Bíblia diz que aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Você vai dedicar o seu tempo para aquilo
que é mais ardente no teu coração. Se o teu tesouro for no Senhor, é ali que você vai dedicar o seu tempo. Se o teu coração estiver no dinheiro, nos bens, nas coisas dessa vida, no namoro, nas emoções dessa vida, no sexo, você vai passar a maior parte do teu tempo dedicando para essas coisas e não para o Senhor, sabe? Então a preocupação de Deus aqui não era o povo construir a casa, porque Deus é mau e está tocando na agricultura para o povo. Não, a preocupação de Deus aqui é porque o povo não estava mais com o coração nele. Então quando Deus toca na terra, é porque Deus quer mexer com o coração. Guarda isso que eu estou falando para você. A intenção de Deus aqui não é destruir a casa do povo. Deus não quer fazer com que o povo passe fome. É porque Deus sabe que a única maneira de tocar no coração do povo é mexendo com coisas que está tocando o povo. Às vezes Deus toca naquilo que nos toca, para que o nosso coração volte a ser dele. Às vezes Ele toca mesmo. Às vezes Ele toca naquilo que nós mais amamos, às vezes Ele toca naquilo que nós mais gostamos. Para quê? Para ver se Ele continua sendo o primeiro. Ou se de repente você tem colocado o teu filho em primeiro lugar, o teu pai em primeiro lugar, teu tio, tua mãe, teu esposo, teu marido, tua esposa em primeiro lugar. E a própria Bíblia diz que aquele que ama mais a pai, mais a mãe do que a mim, não é digno de mim. Sabe? Existe um lugar que é somente de Deus, que ninguém pode tomar esse lugar. Então o povo de Israel não estava mais querendo saber de fé, não estava mais querendo saber do Senhor. Eles estavam se esquecendo mais uma vez de Deus. Aí Deus foi lá e permitiu a coisa apertar. Apertar para quê? Para que o povo se voltasse a Deus. E Deus levanta Ageu nesse tempo com um propósito. Com que propósito? De incentivar o povo a reconstruir o templo. Por isso que você vê no capítulo 2, o verso 7 em diante, dizendo: eu sou o Senhor, dono do ouro e dono da prata. Por que Deus se manifesta falando que é o dono do ouro e da prata? Porque o povo comparava o primeiro templo com os recursos que eles tinham. O primeiro templo foi feito com ouro, foi feito com prata, tinha bronze. Aí o povo dizia: como é que a gente vai levantar o segundo templo? Aí Deus se manifesta dizendo: eu sou dono do ouro e sou dono da prata. Farei tremer os céus e a terra. Por isso que ele diz que a glória da última casa vai ser maior que a primeira, no versículo 9. Essa glória aqui que ele fala que vai ser maior, não é a nível de estrutura, de beleza, porque a beleza do primeiro templo de Salomão foi melhor. Só que quando Deus fala que a glória vai ser maior do que a primeira, Ele não está falando sobre estrutura estética, Ele está falando sobre poder, sobre presença. Pastor, e quando isso se cumpriu? Se cumpriu quando Jesus, que era o próprio Deus, entrou no templo a partir dos evangelhos. Jesus não entrou no templo de Salomão, mas Jesus, que é a maior glória de todos os tempos, entrou no segundo templo, que foi reconstruído nesse processo. Entende? Então, Deus usa o profeta para mostrar para eles o quê? Eu sou dono de todas as coisas, eu tenho todos os recursos, eu supro todas as necessidades. Coloquem o teu coração em mim, porque se o teu coração estiver em mim, o que vocês precisarem, eu vou suprir. Aprenda isso. Guarda essa lição nessa manhã. Não deixa ninguém tomar o coração, o espaço de Deus na sua vida. Não deixa ninguém preencher o teu coração. Que nada nesse mundo preencha o seu coração. Que a presença de Deus seja a primeira coisa que venha preencher a sua vida nessa manhã.